Gostaria que você abrisse imediatamente em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 5, 6 e 7. Segunda Coríntios 5, 6 e 7. Eu preciso alertar os irmãos que, diante de uma semana tão complicada, a internet não publicou outra coisa a não ser vídeos sobre um jovem que tem usado a palavra de Deus de uma maneira muito equivocada. E eu me recusei já, infelizmente, fiz uma brincadeira não muito alegre aqui, sobre uma determinada frase que está correndo na internet, e eu quero lembrar os irmãos que isso é mais do que comum, isso não é um episódio isolado. A Bíblia diz que nesses dias, já lá em Deuteronômio, no capítulo 25, verso 17, já falava isso, que nesses dias se levantariam muitas pessoas falando coisas em nome de Deus, e Jesus alertou para a igreja estar bem atenta em relação a isso. E eu acho que é minha obrigação lembrar a igreja que todas as vezes eu fiz essa colocação para o Felipe, o meu filho, eu falei assim: filho, você vê a importância da escola bíblica dominical? Ele fala: vejo, pai, porque lá você não é enganado. A escola bíblica dominical é fundamental nesses dias para que o teu filho, a tua filha, a tua família não seja enganada. Faça qualquer coisa, meu irmão, mas separe o tempo da escola bíblica dominical, para que eles aprendam a palavra de Deus. E aí pode vir Isaías, Jeremias, pode vir novo Jesus, que ele não vai ser enganado. Ele não vai ser enganado. Então dê valor à escola bíblica dominical, separe o seu tempo pela manhã. Não estou dizendo para você não vir no culto à noite, não, pelo contrário, eu acho que o domingo é todo do Senhor. Algumas vezes nós esquecemos disso, colocamos outras prioridades no nosso domingo, que não é necessariamente o do Senhor, mas nós estamos num tempo onde tem muita gente sendo enganada, e a palavra de Deus se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo. A coisa que mais chamou a atenção, tem uma pessoa que faz esses estudos do que mais se busca na internet, é sobre o Papa Negro. Que coisa mais sem sentido. Se é branco, se é negro, se é índio, se é africano. Irmão, o Papa não é representação religiosa da nossa denominação. A nossa denominação não tem Papa. O papado, na história, é a representação de uma igreja idólatra, que no tempo certo dará conta da sua idolatria para Deus. Então eu não estou preocupado se é A, B. Ah, mas o anticristo. Irmão, o anticristo, a Bíblia diz que ninguém vai saber como que é que ele vai vir. Se vem de chifre, se vem com garfo, se vai vir bonito, se vai vir louro, se ele é presidente de uma grande nação americana, desculpe a colocação, ninguém sabe. Mas fica muito claro que quem estuda a Bíblia sabe que estas coisas iriam acontecer e ele precisa estar pronto para isso. Ele precisa estar pronto para isso. Você está pronto para isso? Pouco antes de vir para a igreja, em São Paulo, um ônibus foi sequestrado. E já passaram mais de 1h15. O motivo: o motorista que sequestrou o ônibus tinha sido demitido. Esse era o motivo. Olha como nós estamos vivendo a inversão de valores, e eu vou agora seguir a linha de raciocínio que eu tenho te ensinado à igreja, que nós temos pilares da vida cristã e princípios que não podem ser mexidos. Então nós entendemos qual é a nossa missão. A missão geral da igreja: pregar o evangelho para todo mundo. A missão particular, aí Deus, segundo a sua capacidade, Ele entendendo a sua individualidade, Ele te chama para uma obra específica.
Uns para profeta, outros para isso, outros para aquilo, outros para aquilo. Mas todos nós fomos chamados para servir o Senhor Jesus. Então, o trimestre que acabou, aquele momento das 14 mensagens, e essa aqui já é a segunda, obrigado, amado irmão, de uma série de mais 7 mensagens sobre valores do cristianismo, nos faz entender que aquele que é salvo, aprendemos 2 palavrinhas para entendermos se estamos salvos. Quais são? Arrependimento e perdão. É uma vez só? Eu preciso me arrepender uma vez só? Preciso? Não, todo dia eu tenho algo que eu preciso me arrepender. Ou na esfera, vou fazer um recorte aqui da mensagem, tá? Ou na esfera vertical, ou na esfera horizontal. Eu tenho alguma coisa para me arrepender. E se eu me encontro com arrependimento, a graça, eu me encontro com perdão. Então, quem está preocupado com o pecado, está preocupado com perdão. Então, se você pecou, irmão, beleza, aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar, porque você está preocupado com o perdão. E no momento em que você encontra o perdão faz o quê? Ele nos apaga as transgressões. Dá aquele alívio. Você fala assim, e agora eu vou viver de novo, porque eu nasci de novo. Não sei se isso aconteceu com você, ou pelo menos a expectativa que tem é que o evangelho se tenha igual a experiência para todo mundo. Mas foi assim com um homem chamado Nicodemos. O cara sabia a lei, já estava velho, cascudo no judaísmo, vira para Jesus e fala, Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Aí Jesus falou, nascer de novo. Ele, mas nascer de novo? Você tem que nascer de novo. Mas eu tenho uma certa idade, já estou avançada a minha idade, como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Não, não é isso não. Você não entendeu o que é nascer de novo. Você precisa se arrepender, se converter dos seus pecados, ou seja, dar condições para que eu possa transformar a tua vida, e você vai nascer de novo. Aí Nicodemos faz uma colocação, por sabendo ele que era Jesus o profeta, ele falou assim, essa é uma palavra que todo Israel devia seguir. Todo mundo está errado em seguir uma tradição que não é de arrependimento. Então a mensagem de salvação, ela é baseada em arrependimento e perdão. Então eu tenho a salvação. Mas o outro pilar do cristianismo é a santidade. Como que eu faço para ser igual a Jesus? Eu preciso servir. Eu preciso servir. Então obediência é servir, culto é servir. Colocar a sua vida à disposição de Deus é servir. Ser um missionário é servir, ser um pastor é servir, cantar é servir. Ser zelador é servir, ser introdutor é servir, servir a ceia é servir, servir os órfãos, as viúvas é servir. Existem várias formas de servir. Orando é servir, lendo a Bíblia é servir. Agora, se esta direção não é o Senhor, não é serviço real. Não é para Jesus. E nós conseguimos perceber que quanto mais você está envolvido com a obra de Jesus, mais próximo ou semelhante a Jesus nós ficamos. O servo, ele, Jesus, mostrou com o serviço algumas características: humildade, mansidão, domínio próprio. Jesus mostrou que ele não era egoísta, ele era, na verdade, ele dava mais do que recebia. E ele falou isso, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Haviam sinais em Jesus que ele deixou claro: olha, não é o amigo que você deve fazer uma coisa boa, você deve procurar quem não gosta de você e fazer uma coisa boa. É o teu inimigo. Não é quem joga bola com você, quem vai passear com você, quem come bolo no seu aniversário. A propósito, eu falei agora há pouco para o irmão Lucas, o aniversariante, cadê o bolo? E depois fiquei assim, eu que devia levar bolo para ele. Eu que devia fazer uma surpresa, juntar a galera, falou, vamos comer o bolo com o Lucas.
Às vezes nós queremos alguma coisa do outro que era a gente que tinha que fazer. Isso para o amigo não tem valor. Não tem valor nenhum. E graças a Deus que os irmãos têm conhecimento que quem fala isso é Jesus. Que valor tem você fazer alguma coisa para quem você ama ou quem te ama? Não tem valor nenhum. Por isso que muitas vezes nós estamos fazendo as coisas para as pessoas e não temos o que esperamos das pessoas. O que nós esperamos das pessoas quando elas recebem o amor de Jesus através da nossa vida? Elas entregam a sua vida para Jesus. Permita dizer isso aos irmãos. Se nós parássemos de fazer as coisas boas uns para os outros e começássemos a fazer por aqueles que nós não temos relacionamento, esse lugar estaria cheio. Esse lugar estaria com muito mais gente. O fato de nós não deixarmos espaço na nossa vida para amar o nosso inimigo é porque nós não estamos preparados para amar o inimigo. O inimigo trai, o inimigo mente, o inimigo é astuto, o inimigo quer nos destruir. Então fazer coisas boas para esse tipo de gente não é fácil, é muito difícil. E o inimigo não está muito longe de você. Você pode ter certeza, Jesus declara que os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa. Pode ser alguém que você esteja dizendo que é seu amigo e não é seu amigo. Enfim, queridos, esta abordagem inicial, verso 5, por favor, irmão. Verso 5. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança. Amém? Amém? Introduzir, agora você fala assim, estou ligado. Estou ligado. E nos deu um Espírito como garantia de que tudo que Ele tem para nos dar. A mudança não é uma mudança em que eu vivo para mim. Agora eu vivo para quem? E Paulo fala nesse capítulo, nos versos lá para baixo, que agora a vida que nós temos não tem mais valor nenhum, agora a minha vida é viver para Cristo. Mas olha bem, o processo disso, verso 6. Esses versículos vão nos dar base para a mensagem de hoje, só para a gente conseguir contextualizar a coisa. Estamos sempre muito o quê? Animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe de onde? Do lar do Senhor. Enquanto nós vivermos aqui, nós estamos longe dele. Então nós precisamos fazer com que essa vida aqui seja a mais próxima possível daquilo que nós esperamos no céu. Olha só, o que você espera de Deus no céu? Há várias teorias, muitas teorias. Mas tem uma coisa que eu espero de Deus no céu. E se os irmãos, depois que eu falar, quiserem rir, podem rir. Eu quero ver os anjos. Eu quero ver os anjos no céu. Lá no céu vai ter o quê? Vai ter o quê? Anjo. Pastor, aonde está escrito isso? Na Bíblia. Aonde? Lá no livro de Apocalipse. Só pode citar o texto? Posso. Mas eu vou dizer mais uma coisa que tem no céu, que eu quero ver. Eu quero ver todos que foram salvos antes de Jesus. Quero ver Abraão. Quero ver Ló. Quero ver Noé. Eu vou sentar um tempinho, porque eu tenho uma eternidade. Eu vou sentar com Noé e falar, Noé, cara, você fez um negócio que ninguém acreditava, rapaz, nem eu. Mesmo depois lendo aquelas coisas várias vezes lá em Gênesis, eu li várias vezes para acreditar que tu montou uma... Irmão, o cara estava com 100 anos, gente. O cara não tinha 20 anos, não. A parada de Noé é uma coisa sinistra. Noé tinha 100 anos e levou mais 100 anos para fazer a arca. Irmão, é fora do normal. Imagina uma obra pública, 100 anos. Não tinha orçamento, não tinha Senado, não tinha STF atrapalhando, não tinha nada. O cara começou sozinho, ele, a família dele, e começou a fazer. Levou quanto tempo? Aí eu falei para mim, o dia que eu pensei nisso, eu falei assim, só tem 54.
Ainda tem mais tempo pela vida. Para fazer uma grande obra, não tem tempo. Basta você querer obedecer a quem? Ô Jesus. Agora eu entendi. Mas eu vou perguntar a Noé, quantas vezes você pensou em desistir desse negócio aí? Quer ver uma outra pessoa que eu quero ver no céu, quando eu chegar? Jó. Meu Deus do céu, logo nos 3 primeiros capítulos, caramba, quanta coisa você aprende lá no livro de Jó. Que Jó era assim, Jó era assado, o diabo ficou com inveja de Jó, mandou uma para Deus, Deus falou assim, pode fazer o que você quiser com ele, menos tirar a sua vida. Aí começaram as histórias de Jó. Mas tem um versículo que eu vou querer que ele repita lá no céu, eu e ele, só nós dois, tete a tete. Estou brincando não, irmão, estou falando sério. Fala, Jó, aquele negócio do Jó 42, versos 3 e 4. Me explica isso aí. Antes meus olhos, meus ouvidos apenas ouviam falar de ti, agora os meus olhos te veem. O que é isso? Depois de tudo que você passou, olha o que você deixa para mim. Me explica. Aí, por último, um personagem que talvez não tenha tanta expressão, mas os irmãos, eu vou querer conversar com Jonas. Jonas deu mole. Mas Jonas, depois de tudo que ele fez, dormiu. Aí eu vou perguntar, qual era o tamanho da abóbora, Jonas? Senhor, eu tenho muita coisa para perguntar para todo mundo, mas também tem os apóstolos. No Novo Testamento, eu vou querer um tempo, vou ter uma eternidade, vou querer um tempo com os apóstolos. E o primeiro que eu vou conversar, irmão, eu quero conversar com Pedro. Pedro. Me explica um negócio. Como é você pregar? Eu passei minha vida pregando. Como é que é você pregar? E num dia só, 3.000 vidas aceitarem Jesus. O que você sentiu nessa hora? Na primeira mensagem, a segunda foram 5.000. Está lá no livro de Atos. Numa semana, a igreja dele, Pedro, primeira igreja batista de Jerusalém, estou brincando, apenas um comentário, já tinha 8.000 membros, fora meninas, meninos, mulheres e outros que não foram mencionados. Já cresceu grande. A igreja de Pedro já era uma igrejona. Mas Pedro teve alguns problemas que são bem semelhantes com o meu, como pastor. Os apóstolos vinham e falavam assim, Pedro, eles estão reclamando que ninguém está visitando. Ele, mas eu não consigo visitar todo mundo. Por que vocês não vão? Separou os diáconos. Aí eu vou perguntar, os diáconos lá no céu, diácono, é igual lá na igreja? Os diáconos sabem que tem que fazer isso, mas não fazem. Mas é igual lá na igreja. Ela é igualzinho, fica preocupado, não, é igual. Aí eu vou lá para o final da Bíblia, porque eu sei que quando eu chegar no céu, eu vou ter tempo para perguntar para Deus isso. Falar, Deus, quem é o anticristo? Conta aí. Me falaram que era o Papa, depois falaram que era o Hitler, me falaram que era um menininho que apareceu lá de 14 anos, me falaram uma opção de coisa. Mas quem é? Eu imagino que ele vai abrir um telão de LED, de alta tecnologia, som super estridente assim, e vai falar assim, olha quem é. A igreja, o que vem antes de Cristo é aquilo que está na terra que não está cumprindo o seu papel com Cristo. E o que não tem cumprido o seu papel com Cristo é o quê? A igreja. Não te assusta não, irmão? A igreja não tem cumprido o seu papel com Cristo, por isso que é anticristo. Nós estamos denunciando tudo que não era para falar a respeito de Cristo. Você está ligado do que eu estou falando? Estão ligados? Isso não é história de Simpsons. O cara mandou uma teoria do Simpsons para mim lá, que eu fiquei, caramba, Jesus, o cara acertou uma opção de coisa, 102. Irmão, quem já leu Nostradamus sabe o que eu estou falando. Que não tem igual. Aí, por final, ele mandou um texto de Daniel Mastral, falando do apagão na Europa. Eu falei, irmão, chega.
Mandei a mensagem perguntando, você é membro de qual pastor? Vou falar com o teu pastor para te botar de castigo na escola bíblica dominical. Chega. Ele falou, eu estou sem igreja. Falei, é por isso. Com a mente vazia, oficina do cão, começa a ver uma opção de coisa, ler uma opção de coisa, vendo uma opção de coisa na internet, e vem perturbar a minha cabeça. Paulo está falando isso aqui. Estamos sempre muito animados. É verdade? Isso é verdade? Tem dia que tu vem no arrasto, irmão. Tem dia que tu vem no arrasto. Vem, como dizem por aí, na graça. Ela está assistindo, então eu tenho autoridade para falar. A irmã Penha já está no quarto. E eu falei para ela assim, ela já fez o exame? Ela falou, não. Porque os médicos têm medo, obviamente, pela idade, etc. Né? Eu falei, então nós vamos continuar o quê? Orando. Não tem poder maior do que a oração. Se nós não estamos animados, não é por conta do Deus a quem servimos, é por conta da nossa falta de relação com Deus que servimos. Porque Ele tem todo o ânimo no universo. Ele anima tudo. Ele disse, haja luz, quando não havia e houve luz. Ele disse assim, que haja separação do céu e da terra. A porção de mar vai ficar aqui, a porção de terra vai ficar aqui. E aconteceu assim. Deus está animado. Ainda vendo uma geração, como disse Jesus, pior do que a do tempo de quem? De Noé. Esta geração é pior, se liga, irmão Leandro. Esta geração que eu e você vivemos, essa geração que nós vivemos, é pior do que a geração de Noé. Imagina, gente, Noé viu uma geração e Deus falou para Noé assim, vou destruir geral. Porque a maldade dessa geração chegou aonde? Até mim. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é pior do que do tempo de Noé. Porém, no tempo de Noé, não tinha quem? Jesus. Agora nós temos Jesus. Essa é a nossa esperança. Irmão, falamos da fé e hoje eu vou começar falando sobre esperança. Pastor, o senhor contou isso tudo, 26 minutos, o senhor está me enrolando? Não, estou querendo que consolide através da fala a fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? E essa palavra começa a tornar efeito real na minha vida. Porque se eu for olhar o que está acontecendo no mundo, eu não estou animado. Quero mais aí mesmo. Olha aí, verso 7. Verso 7. Verso 7. 7, varão, né? 1, 7. Por favor. Pela fé, e não pelo que vemos. Porque pelo que vemos, verso 6, volta o verso 6, volta o verso 6. Estamos sempre animados pelo que nós vemos? Não. Está desanimado? Hoje eu fiz uma pergunta para a irmã, perguntei assim, o que você quer para o seu filho? Ela falou, eu vou focar nisso, vou investir nisso, vou investir nisso, vou investir nisso, vou investir nisso. Mas o maior investimento dessa irmã é ele na casa de Deus. Esse é o maior investimento. Não quer acordar, bica a cabeça dele. Eu chuto os meus, são Felipe, Lucas e Sofia. Esse é o meu acordo. É o acordo. Acorda e vai para EBD. Se amanhã não quiser ficar na igreja, que Deus tenha misericórdia deles, que eles vão sofrer. Mas os valores estão sendo colocados.
Este é o maior investimento de um pai para um filho. É aonde? Na casa de Deus. Sabe qual é o segundo maior investimento do pai para um filho? É aonde? Aonde? O segundo maior investimento. O primeiro é na casa de Deus. Qual é o segundo? Na casa de Deus. E sabe qual é o terceiro maior investimento? Aonde? Na casa de Deus. Sabe o que Davi, vocês gostam de Davi, não gostam? Todo mundo gosta do Davi, rei Davi. Ele falou que ele tem prazer em passar todos os seus dias aonde? Na casa de Deus. O cara era rei, mano. O cara tinha condições de passar em Beverly Hills, andar de Porsche, ir na Bauer Fest que vai ter agora na Marina com 20 artistas de top, 16, 17 e 18 de maio. Frequentar os maiores bares e as maiores churrascarias do mundo. O negócio de mocelinha aqui é para pobre. Mas ele falou o quê? A minha maior alegria é ficar a ponto dele desejar construir o que para Deus? O que ele desejou construir que Deus não deixou ele construir? Uma casa, porque templo é uma casa para Deus. E Deus tinha um propósito, não era com Davi, era com o filho de Davi. Então, o primeiro melhor lugar para o teu filho estar, para o teu marido estar, para você estar, para o teu vizinho estar, onde é? Qual é o segundo? E o terceiro? E o milésimo? Irmão, então, por favor, quando você está aqui, você está investindo no seu casamento, você está investindo no seu projeto de vida, você está investindo na sua vida de bolsa de valores. Essa semana o Lucas me perguntou: pai, qual criptomoeda que eu posso investir? Eu falei: qualquer uma, desde que você tenha dinheiro. Para investir, primeiro tem que trabalhar e ter dinheiro. É renda passiva, isso traz dinheiro. É importante que você entenda como ganhar dinheiro com uma renda passiva. Mas antes de pensar em investir, você tem que o quê? Trabalhar. Antes de termos as demais coisas, quem sabe, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar a escola bíblica dominical. As demais coisas vos serão o quê? Cara, eu estou cansado de ver uma opção de gente com diploma, não fazendo nada da vida, porque não buscou o Senhor. Às vezes é mais de um diploma. Às vezes tem 4, 5 diplomas. Porque se o Senhor não abrir, quem que vai abrir a porta? Se o Senhor não edificar a casa, quem que vai edificar a casa? Se o Senhor não guardar a casa, quem que vai guardar a casa? Irmão, é aqui, é o que ele está falando ali. Eu estou sempre animado, porque sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lado do Senhor. Verso 7, só o dedinho. Verso 7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Verso 8. Versículo 8. Leiam. Sabe o que o Paulo falou? Eu estou animado, estou pronto para morrer. É isso que ele está falando. Logo, quem anda desanimado não está pronto para ir para o céu. Eita, pastor, tem um negócio aí que está me incomodando. O senhor afirmou, presta atenção. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Então ele está dizendo o seguinte: ele se sente completo a ponto de querer agora o quê? Morar com o Senhor. Se você não se sente completo, não está na hora de você morar com quem? Com o Senhor. Pastor, não está ainda na hora não, porque eu ainda quero ver meus netos. Tudo bem, você não está completo. Pastor, não quero ir agora não, porque eu quero me formar primeiro. Estou aí 8 anos, estudando, pagando a matrícula, mensalidade, todo ano muda. Então você não está pronto não. Pastor, eu quero casar primeiro. Então você não está pronto não. Olha, pastor, estou quase terminando minha casa,
Não está na hora ainda. Irmão, a nossa esperança não são as coisas dessa vida. Porque você pode fazer tudo isso e não ter ânimo, não ter alegria. Você pode ter feito tudo o que eu estou falando. Ter casa, carro, família, se formou de novo, né? Fez a pós-graduação, formou de novo, fez o mestrado, formou de novo, fez o doutorado. Aí, como alguns têm o privilégio, formou de novo, fez o pós-doutorado. Aí ele vai dizer, agora estou pronto. Aí ele começa de novo. Ele começa de novo. Em 2009, eu fiz mestrado em psicanálise na UF. E a Fundação Getúlio Vargas, onde eu fiz o meu doutorado, me deu a oportunidade de fazer um doutorado em ciência de comportamento humano. Eu falei, eu vou fazer. Aí depois eu falei, que eu vou fazer para quê? Não vou fazer mais nada, não quero nada. Gastar tempo, minha cabeça, meus neurônios. Esses dias eu estava assim, fazendo conta. Estava assim, eu fiquei preocupado. Falei, Senhor, tem alguma coisa acontecendo aqui. Me deram uma equação de polinômio para resolver, que depois eu fiquei assim, Falei, rapaz, esse negócio. Não quero mais nada disso, não. Quero poder viver o tempo que eu ainda tenho para viver para Jesus. Eu quero que o meu filho queira fazer o que eu não acabei de fazer. Mas eu acho que eu posso ir para o céu. Só que eu não quero ir para o céu agora, não. Dá para você entender, irmão? A minha esperança, a minha expectativa, ela se dá baseada naquilo que Deus está colocando no meu coração como desejo de fazer para servi-lo. Alguns fazem isso desde cedo. Samuel, lembra do Samuelzinho? Vocês lembram? Quantos anos que ele assumiu o reinado? Quantos anos? Vocês lembram? 6 anos. Israel foi uma nação. Ele não assumiu o bairro do Catumbi. Ele assumiu uma nação. Posso garantir aos irmãos que, militarmente falando, talvez seja a terceira mais importante do mundo. Primeiro Estados Unidos, depois a China e a terceira Israel. Economicamente, segundo as estatísticas, a quinta do mundo. Então um garotinho pequenininho, a mãe era louca, antes de ter, falou o que para Deus? Se eu tiver um filho, ele vai ficar o dia todo na tua igreja, ele vai ficar igreja a igreja, ele vai na igreja de manhã, de tarde, de noite, ele vai ficar com Eli, outro maluco. Não era? Os irmãos sabem como terminou Eli e os filhos de Eli, não sabem? Não sabem? Os caras deixou beber cerveja com os cálices da igreja. Botaram uma porção de mulher tudo pelada dentro do santuário e começaram a fazer as festas. E pega para cá, pega para lá, pega para cá, pega para lá. Morreu todo mundo. E Samuel, ele veio antes dos principais profetas de Israel. Você consegue entender isso? Hoje, quando eu estava sentado ali, segura para vocês, dois. Estava sentado lá, tocando bateria, eu falei assim, quando o pastor está tocando uma coisa na igreja é porque está faltando alguém para fazer. Segura. Vocês entenderam o recado? Entenderam? O que o pastor estava fazendo? Tocando bateria. Por que você não aprende? Segura, fala, Senhor, me dá oportunidade, bota alguém para me ensinar, eu preciso da minha vida, eu preciso servir o Senhor. Segura. Você está entendendo o que eu quero dizer? É esperança, eu tenho um propósito, porque senão não tem por que viver, cara. Senão não tem para que viver. Hoje eu vi um menino de 17 anos fazendo um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida, na parte da tarde. Esse era o propósito dele. Mas o que você está fazendo
para a tua vida, para alguém dizer, falar assim, ó, eu nunca vi ninguém fazer algo tão bem como essa pessoa. O que você já fez? Eu já plantei uma árvore, eu tenho 2 livros, ainda que eu não tenha editado, eu tenho casa, tenho família, tenho profissão, tenho minha vida, E você, cara, e você, qual é a tua esperança? As pessoas não estão fadadas, quer dizerem, presas, escravas, aquilo que elas estão vendo. Verso, por favor, o verso anterior, irmãozinho, verso 7. Leia aí, por favor. Porque vivemos pela fé e não pelo... Aí você acorda todo dia e vê aquela casa do mesmo jeito. Você fala, é assim que eu vou passar o resto de quê? Não é, irmão, não é. Não é, não aceita não, irmão, por favor, não aceite isso não. Deseje mais. Estando no Senhor, Deus vai fazer essa esperança brotar. Você vai ficar animado, você vai falar assim, é isso. Vai confirmar, o Espírito Santo confirma. Eu levantei ali e deixo o recado para minha filha que está conversando e meu filho que está com a cabeça baixa lá no final do culto. Falei assim, eu vi um dia que na igreja quem vai fazer as coisas são os meus filhos. Eu vi. Aí eu vejo o Lucas aí fazendo, vai para cima, toca piano, volta, mexe o som, volta, canta, não sei o quê. Eu sei que isso gera um certo, abra aspas, problema. Mas está fazendo tudo porque não tem quem faça. A Sofia, eu quero fazendo mais. Está fazendo, mas eu quero mais. O Felipe está fazendo, mas eu quero mais. Eu quero 99% da vida deles servindo ao Senhor. 1% para eles servirem. O que eles quiserem. Papai, eu quero ver Heine. Qual é o nome do negócio que você pediu hoje para o papai? Kine Heine? Essa coisa ruim aí mesmo. K-pop. 1%, pode ver, 99%, cuidar das crianças da igreja, trabalhar na cantina. A Maria adora quando ela e a Vitória estão descascando legumes. A Maria mesmo já falou, pastor, são as melhores descascadeiras da igreja. Você pegou o que eu falei para vocês? Sai daqui com esperança, irmão. Cola lá com o Lucas e fala assim, Lucas, teu pai falou para me ajudar a aprender, porque daqui mais 3 meses eu vou estar tocando. Entendeu? Você pode não jogar bola igual o moleque lá do PSG, mas tocar você pode. Barcelona, do Barcelona. Estou errado, irmão João? Não, mas a galera não, ela quer o ouro e quer a prata. Mas antes dos que deram o ouro e a prata, eles falaram assim, olha, nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que temos nós vamos o quê? Te dar. Eu preciso de uma geração que tenha o que dê para essa geração. Eu não estou pedindo muito. Estou pedindo? Estou falando esperança. Eu quero que você saia daqui e fale para alguém assim, olha, eu estou vindo de um lugar onde me enchi de esperança. A plantinha que eu tinha em casa vai ficar a mais bonita do mundo. Sabe aquela plantinha que às vezes você compra no mercado, R$11,90, bota em casa, no dia seguinte ela está murcha. Aí você fala, Deus, o que é? Aí a vizinha já diz assim, olha, você está carregada. Está carregada de quê? Não sei, mas a planta morreu. Você está carregada. Irmão, sai daqui, chega para a tua plantinha e fala assim, olha, eu vim de um lugar e eu me animei com a esperança, então agora você vai ser a minha esperança. Tem alguém doente lá na tua casa? Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Ore por ele, tenha esperança. Tem alguém triste na sua casa? Sabe o que a Bíblia diz? Cante louvores. Irmão, esse agora aqui, eu até falei brincando, esse cântico que nós terminamos esse mês, como é um cântico que alegra o meu coração, entre outros. Eu falei, agora acabou. Agora, aí o Pedro ainda me disse assim, mas nós já começamos o novo. Já tem outro.
Mas tem coisa que me enche de esperança. Hoje não tinha guitarra, não tinha baixo, tinha um cara batendo lá na bateria mal batido. Mas a igreja cantou com esperança. A palavra, ela traz em si o poder. Porque nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos o quê? Pela fé. Verso 9 e 10. Concluindo. Leiam, por favor. Acima de tudo. Irmão, por favor. Porém, acima de tudo, quer dizer, em primeiro lugar. O que nós queremos é agradar a quem? Seja vivendo com o nosso corpo aqui, seja vivendo lá. Irmão, merece uma palma e um glória a Deus, um aleluia, um Senhor que nos permite viver aqui a mesma alegria que vamos viver lá. A esperança que você tem que sair daqui é essa. Senhor, acima de tudo, acima de qualquer coisa, diante de qualquer dificuldade, além de tudo isso que eu estou vivendo e vendo aí acontecendo, toda hora, 24 horas, vou terminar com essa. O cara falou assim, tem medo de ter apagão não? Aí no Brasil, o cara está nos Estados Unidos, está em Boston. Orem por ele. Eu falei, não. Aí ele, não, porque lá na Europa, alguns amigos meus tiveram que ir em tal lugar, compraram toda a água, compraram isso, compraram aquilo outro, tudo. Eu falei assim, depois voltou a luz, eles ficaram cheios de coisa em casa. Ah, mas se não voltasse? Irmão, quem cuida de mim é o Senhor. Essa é a minha esperança. Se apagar a luz, Deus vai dar a direção para a igreja, para que a igreja não falte absolutamente nada para a igreja de Jesus. Quer ser a segurança, quer seja o alimento, tudo. E eu me lembrei exatamente disso. Eu quero que você enxergue isso. Povo de Israel no Egito. O que você lembra do povo de Israel no Egito? 10 pragas. Vocês lembram disso? Lembram? Quantos lembram? Antes das pragas começarem, Moisés dá uma ordem, o profeta dá uma ordem. Vocês precisam separar um dia para sacrificar. E vocês têm que juntar as famílias, porque tem família que não tem condição de fazer não. Vocês juntam a família e façam o sacrifício. Pega o sangue do sacrifício e passa aonde? Na porta. Passa na porta. Passa o sangue na porta, porque assim tudo de ruim vai passar por cima de vocês. Quem entendeu, obedeceu. Quem obedeceu, recebeu. Se eu entendo o que está sendo dito neste lugar e obedeço, qual é o resultado? Eu recebo. Essa é a minha esperança. Se eu entendo o que o pastor está dizendo, falando, ensinando, se a escola bíblica o que está dizendo, aprendendo, e você obedece, qual é a consequência disso? Você recebe. Eu tenho esperança nas promessas do Senhor Jesus. E nenhuma das promessas de Jesus deixou de ser cumprida. Nenhuma. Ninguém pode falar assim, ele falou isso e não fez. Ele falou e está demorando. Esse negócio aí dele voltar está demorando. Então espera.
Se está demorando, espera. Então a minha preocupação agora, acima de tudo, é agradar a quem? Agradar o Senhor. Isso pode não ser muito agradável para alguns. Isso pode acharem até que eu sou antissocial. Ah, vai ter a festa. Você quer ir? Pô, irmão, dá não. Mano. Ah, mas por que você não vai? Não quero não. Vai todo mundo. Falei, vai com Deus. Mas só você não vai. Eu não vou não. Porque se eu for uma vez, o que eu vejo faz o meu coração desejar ir a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta. Vai chegar uma hora, eu vou deixar de agradar a quem? O Senhor. Pastor, mas o senhor é fraco. Sou fraco. Sansão era forte. Todo mundo sabe o que aconteceu com o pobrezinho de Sansão. Sansão era forte. Tinha cabelão. Para mim era um homem bonito. Bom de lábia. Pegou algumas meninas antes e depois. Não foi só a Dalila, não. O cara era bom de lábia. Mas isso trouxe consequências para a vida dele. Morreu no meio de entulho, num templo de deuses estranhos e cego. Morreu sem agradar a quem? A Deus. Pastor, e foi para o céu? Não sei. Espero que os irmãos entendam que a última frase dele, que ele queria, naquele último momento, agradar a quem? O Senhor. Você é forte com bebida, vai chegar uma hora que você vai cair, irmão. Você é forte com joguinho escondido. Essa semana um amigo de um amigo ganhou 57 mil com negócio de joguinho. Estava no jogo do Flamengo no Maracanã. Postaram, botaram para ele e a pessoa me mandou, sabe? Eu fiquei imaginando assim, caraca, 57 mil, eu vou botar o ar-condicionado lá da igreja, eu vou dar dinheiro para o irmão que está passando por problema, eu vou fazer isso, vou pagar um plano de saúde para uma irmã que está com problema também, Jesus. Aí o diabo logo vem e bota assim na tua cabeça, acabou o dinheiro. 57 mil não é dinheiro, vocês acham que é dinheiro? Alguém acha? Sabe quanto foi o rombo do INSS? 6 bilhões. Se botassem nota de 200 daqui na Lua, dá 236 mil vezes. Daqui na Lua. Nota de 200, que já não se acha na praça. Mas o diabo falou o que no meu coração? Você acertou. Porque naquele dia eu tinha dito para a pessoa, falei assim, ó, vai ser 3-0 o jogo. Quem vai fazer o gol é o Pedro, quem vai fazer o gol é a Arrascaeta e quem vai fazer o gol é o Cebolinha. Se eu tivesse posto 100 reais, eu tinha ganho 50 mil. Pô, Jesus, semana que vem eu vou... É amanhã, né? Amanhã? Flamengo e Botafogo da Paraíba? É amanhã, eu vou mandar 100 conto. E se eu ganhar 50 mil reais, vou botar o ar-condicionado? Duvido. A hora que a conta bater lá na minha conta, a hora que o dinheiro bater na minha conta, falar o quê? Pagar minhas contas. Nós fizemos uma campanha lá, começamos com 10 irmãos, hoje só tem 8. Ninguém quer ar-condicionado não, porque senão eles tinham se empenhado para botar. Não, pagar plano de saúde para a irmã, nada, ela vai para o SUS, fica na fila. Eu tenho um amigo lá em Caxias que opera. Não vou dar nada para ninguém não. Quem acha que você tomaria uma decisão diferente dessa? Graças a Deus que ninguém levantou a mão. Por isso, Felipe, Sofia e Lucas, que o papai não joga. Porque o dinheiro que vem fácil contamina o quê? O coração. Porque eu também queria 57 mil na minha conta. Ia mandar logo um dinheirinho.
Para o João Marcos, que está com a filha doente nos Estados Unidos, oferta. Pum. Aí Deus falou, por que você não manda? O pouco que você mandar vai somar com o que eles têm de necessidade lá. Não é assim? Não é assim? Então você abre mão um pouquinho, que o bicheiro da rua vai te conhecer o resto da vida, meu irmão. Que o cara ali do outro lado que pega dinheiro emprestado com a agiota vai te conhecer o resto da vida. Você vai viver uma vida miserável o resto da vida, porque você colocou a sua vida no que você vê e não em Jesus. Pastor, que coisa dura. É muito fácil quando... Irmão, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Milhas e milhas eu andei. Vocês não sabem. Quantas noites eu não dormi, quantas noites eu não durmo. Mas não foi com jogo. Então eu falei, ó, de mulher, de jogo, certo? De bebida. Nada disso fará diferença na tua vida se você abrir mão disso. Nada disso vai fazer falta para você. O que vai fazer falta para você é você deixar de agradar a quem? O Senhor. Isso um dia vai fazer falta para você. Comece a agradar o Senhor. Verso 10, e acabou, que já são 9 horas da noite. O culto acaba às 9, né? 8h30 na tua igreja, irmão. É de 7h30 às 9. Era de 7 às 8h30. Vocês estão me enrolando. É 9 horas, já estou acabando. Leiam, por favor. Porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos o quê? Então não fique preocupado comigo, nem com seu papai, nem com a sua mamãe, nem com seu vizinho, com ninguém. Todos nós temos que nos apresentar diante de quem? De Jesus, para sermos o quê? Julgados por Ele. Está preocupado com o anticristo, irmão? Eu não, estou preocupado com esse momento aí. Está preocupado com a besta? Irmão, estou nada. Eu vou mais adiante. Você está preocupado com o inferno? Quem está preocupado com o inferno? Levanta a mão. Irmão, zero preocupação com o inferno. Está rindo, irmão Edivaldo? Eu estou errado, irmão Edivaldo? O cara está preocupado com o inferno, cara, porque ele sabe que ele está indo para lá. Quando você não está preocupado com isso, é porque você sabe a direção que você está. Eu sei, e você sabe, que no momento que você toma uma decisão de agradar a Deus, a direção é aonde? O céu. Aleluia! Não é o inferno, estou preocupado com isso, se vai vir 10 cavaleiros, vai abrir selo. Isso é coisa, irmão, que você precisa entender. Mas você tem que estar preocupado com Cristo. Obedecer a Cristo. Agradar a Cristo, porque você vai dar conta para quem? Para Ele. Ponto. Continua o texto. E eu acabei porque já falta 1 minuto só. A cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou mal na sua vida. Aonde? Aqui na terra. Feche seus olhos, que aí só bênção, Jesus, é a tua palavra. Aleluia. E quantas coisas nós ouvimos de ordem espiritual neste lugar. E declaramos, Senhor Deus, com alegria, sobre a vida dos teus servos, as mais ricas bênçãos dos céus. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se faça presente aqui. E que a direção que cada um deseja e que possa desejar esta noite
Senhor Deus, é agradar o Senhor. Nós não estamos preocupados, Senhor Deus, com o que vai acontecer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que agradam ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, para o bem daqueles que obedecem ao Senhor. E que seja esta, Senhor Deus, a nossa vontade de obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos guarde de tudo que não é bom. Nos dê consciência de que se nós não abandonarmos o pecado, um dia o pecado vai nos destruir. E nos faça, Senhor Deus, nos apaixonar pela Tua palavra, que é a Tua palavra que nos dá força para garantir a cada dia um dia de vitória. Em nome de Jesus. Amém.